Olá, meu nome é Cláudio Matos. Antes de mais nada, eu quero lhe desejar boas-vindas aqui a este programa de preparação para futuros vereadores. Eu quero pedir licença já nesse início para todo mundo que assistiu aquela primeira aula introdutória, não é uma aula propriamente de conteúdo, mas é uma aula que apareceu lá no momento da matrícula. Muita gente já assistiu aquela primeira aula introdutória, mas eu sei que tem ali cerca de 40% das pessoas não repara que tem uma aula para assistir naquele momento, às vezes até por problema do navegador que utiliza, ele não abre a janela ali que informa que a gente tem uma aula introdutória. Então eu quero pedir licença para quem já assistiu para falar um minutinho sobre alguns pontos cruciais que a gente falou naquela aula introdutória. Primeiro, eu quero me apresentar, quero falar que meu nome é Cláudio Matos, eu já disse para você, mas eu quero falar quem sou eu, por que eu estou aqui para passar esse conteúdo para vocês, o porquê que você deve ouvir o que eu estou falando aqui. Eu tenho, toda a minha experiência aí com educação, lá que já passa de 20 anos, eu tenho que a coisa mais chata que tem é no meio de um curso, no meio de uma palestra, a gente descobrir que a pessoa que está ali falando para a gente não entende nada do que está falando, ou não tem uma qualificação para estar ali. Não uma qualificação teórica, assim, uma qualificação acadêmica, mas uma qualificação ali no sentido de poder nos ajudar com alguma coisa, no sentido que a gente saia dali com alguma coisa a mais. Então eu quero só falar para vocês rapidamente, eu sou CEO da Cultive, né? Eu empreendo aí na Cultive, sou empreendedor há algum tempo, mas lá atrás a minha formação já é em Direito. Por muito tempo atuando nos tribunais, já trabalhei especificamente no Tribunal de Santa Catarina como analista jurídico, trabalhei com eleições lá, já coordenei uma campanha de deputada no processo eleitoral recente, então eu tenho uma ligação ali tanto jurídica quanto política, né? Participei de várias campanhas, mas já coordenei uma campanha também. E essa ligação daí sim, mais direta hoje em dia com a educação, então eu já escrevi inúmeros materiais especificamente de direito da parte pública, especificamente direito constitucional, administrativo, tributário, orçamentário, esses temas que estão muito ligados com o que a gente vai falar aqui neste nosso programa de formação. Ok? Então, este sou eu, estou aqui para falar de coisas que eu entendo. Não sou o maior expert do mundo na atuação no cotidiano do vereador, ali no dia a dia, aquela coisa que depende muito da experiência da própria pessoa, ali de saber como lidar com as coisas da cidade, mas essa parte aqui teórica que a gente precisa que você entenda antes de entrar na Câmara dos Vereadores, ali para conquistar o seu eleitor, falar, eu sei o que eu vou fazer, eu estou preparado porque eu vou fazer, isso aqui pode ter certeza que eu vou conseguir passar para você, ok? Uma outra coisa que eu queria passar é o motivo desse curso, o motivo de você estar aqui. É óbvio, eu quero fazer um curso preparatório para futuros vereadores. Ok, mas o motivo da gente ter preparado todo esse material para vocês. Eu vou falar para vocês, vou começar da maneira inversa. Eu vou falar qual vai ser o maior benefício que você vai tirar aqui desses nossos encontros. Você vai tirar daqui um número enorme de eleitores. É capaz de você se eleger unicamente assistindo esse curso e contando para as pessoas que você assistiu esse curso. E eu vou provar para vocês, rapidamente eu vou explicar o porquê disso agora. A Cultive, no momento que eu estou gravando aqui essa aula, conta com mais de 4 milhões, quase 4 milhões e meio de alunos. Esses alunos estão, em sua maioria, chega a 97% acima dos 16 anos. São pessoas que já têm título de eleitor. Então, se você fizer uma conta rápida, a Cultive hoje tem cerca de 4% dos eleitores do Brasil cadastrados aqui na sua base. O que isso significa? Significa muita coisa, porque a base da Cultive, ela reflete exatamente a distribuição populacional do Brasil. Então, a gente tem aqui na nossa base cerca de, em média, de 4% dos eleitores de cada um dos municípios. Claro que vai ter um município ou outro que vai ter um pouco mais, um pouco menos, mas assim, é mais ou menos isso daí. Com 4%, você consegue eleger um vereador em qualquer cidade do Brasil. Aqui na minha cidade, em Curitiba, eu fiz uma pesquisa prévia aqui, a gente teve vereadores se elegendo com 0,3% dos votos totais nas últimas eleições. Mais de um nas últimas, inclusive. Então, assim,
Claro que em cidades maiores esse percentual vai representar que a gente conseguiria, se fizesse uma coisa assim certinha, que os eleitores da Cultiva se dividissem os seus votos, tal, certinho, a gente conseguiria eleger em algumas cidades como São Paulo, ali 15, 20 vereadores, com o nosso percentual que a gente tem aqui de eleitores. Se fosse bem organizadinho, né? Nenhum voto se perdendo com outros candidatos que não se elegem e tal. Mas o que eu quero passar é assim, a gente tem eleitores dentro da Cultive. E a gente fez isso aqui, esse curso aqui para vocês, por dois motivos. O motivo que eu inverti a ordem aqui, o final, é que você, assistindo esse curso e divulgando ele, você vai conseguir, mesmo com a divulgação que é feita por nós aqui dentro da Cultiva, você já conseguiria se eleger no seu município, se todos os nossos usuários votassem em você, se convencesse que era legal votar em você, porque você tem uma formação aqui conosco, uma empresa que ele confia. Mas assim, por outro lado, a gente está pedindo algo em troca. Eu quis falar primeiro o benefício, mas a gente está pedindo algo em troca. Por quê? A Cultive tem uma responsabilidade social enorme. A gente entrega cursos de qualidade de curso pago. Muitos dos nossos cursos são melhores que qualquer curso pago que tem aí no Brasil. Então a gente tem essa responsabilidade social enorme. E eu contei a historinha lá, e me desculpem que vai ouvir de novo, eu contei naquela aula introdutória, eu vou ter que falar o porquê que veio essa ideia aqui. Uns tempos atrás, eu fui dar uma entrevista sobre a Cultive numa rádio, na última eleição municipal, não foi na última eleição estadual. E o radialista que me entrevistou, é comum a gente dar entrevistas aqui por causa da Cultive, o radialista que me entrevistou, ao final, ele falou, poxa, te abriu um espaço aí, né? Agora você podia divulgar a minha candidatura aí para os seus alunos, de um jeito sutil, que seja, mas você podia divulgar. E eu falei, não, eu agradeço o espaço, né? Modéstia à parte, a gente já teve espaço nas maiores redes de TV, portais de notícia, mas a gente, sem desmerecer ali na hora, numa pequena rádio, eu falei, não, o motivo de eu estar vindo aqui foi um convite para divulgar a Cultive. Agora, se o senhor tem um trabalho legal, né, mostrar alguma coisa legal, com certeza o teu eleitorado aí vai te reconhecer. Mas eu fiquei pensando naquilo depois. Falei, poxa, a Cultive não deve, de jeito nenhum, participar de um momento eleitoral, por exemplo, e eu pensei que sim, inclusive ajudando a eleger pessoas, mas não nominalmente, ajudando a eleger aquelas pessoas que realmente entregarem alguma coisa. E aí eu pensei pelo lado do eleitor. Nós, eleitores, em períodos eleitorais, a gente fica muito confuso na hora de decidir o voto, porque a gente fala sempre assim, eu vou decidir meu voto com responsabilidade, eu vou analisar as propostas e tal, mas a gente não consegue muito saber se os nossos candidatos têm uma formação mínima para estar lá na Câmara de Vereadores, lá numa Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, ou nos cargos de presidente e etc. A gente não tem base para onde saber. Às vezes, numa cidade maior ainda, os jornais publicam alguma coisa e tal, mas aí o que eu resolvi fazer aqui? O que a equipe da Cultive teve como ideia? A gente vai preparar um curso democrático que qualquer candidato a vereador vai poder assistir. A gente vai ter assim a certeza que as pessoas que saírem com o nosso certificado desse curso, elas vão ter um mínimo de noção do que elas precisam fazer, o que é ser um vereador, como é um processo legislativo, quais são as atribuições ali do poder executivo municipal, saber o mínimo, um pouquinho de direito administrativo, um pouquinho de orçamento, saber um pouco daquilo que vai precisar para atuar como vereador. Porque nós todos sabemos, a grande maioria das nossas dezenas de milhares de vereadores não sabe o mínimo. Então, resumindo, porque já me desculpando de novo quem está ouvindo pela segunda vez, a gente está dando o mínimo de formação, a gente está tendo a garantia que você que está aqui vai estar um pouquinho mais bem preparado do que os outros. A gente pretende que aqui venha um grande volume de candidatos para estar muito bem, para colocar o Brasil mais preparado, ajudar o Brasil a ficar mais preparado, né? Então a gente vai promover esse curso bastante para isso, para a gente saber que os nossos candidatos estão um pouco mais bem preparados. Em troca, nós vamos dar o quê? Nós vamos dar uma chancela, assim, alunos da Cultive, outros que vierem aqui, porque vocês vão falar que fizeram o curso aqui, vierem aqui confirmar se vocês fizeram, a gente vai dar dando a chancela, beleza, esse vereador aí,
esse candidato a vereador, ele pode votar nele, que pelo menos ele se esforçou aqui, o mínimo a gente pode garantir, que ele se esforçou aqui, assistiu os nossos 9 encontros e está sabendo um pouco do que ele vai enfrentar pela frente, claro, torcendo para que você mesmo, depois desse curso, continue a desenvolver aí os seus estudos e saiba cada vez mais atuar em prol da tua comunidade. Então é isso, a gente fez esse curso aqui com o maior carinho, querendo que você alcance um conteúdo legal e, por outro lado, a gente vai te entregar eleitores. E vou te dizer como. No final desse curso, se você assistir todas as aulas, você baixa um certificado. Esse certificado, quando você mostra ele para alguém, quando você divulga ele nas suas redes sociais, ele aparece um códigozinho de verificação. A pessoa ela pode entrar aqui no site da Cultive, na página inicial, e ela pode clicar lá em verificar certificado, e ela coloca aquele código e ela vai ver se realmente a pessoa que mostrou aquele certificado foi a pessoa que fez o curso aqui. Então, sem dar nome aos bois, né? Sem a gente falar, vote em fulano, vote em ciclano, a gente está te dando uma ferramenta de marketing, a gente está te dando conteúdo e está te dando uma ferramenta de marketing ao final, para você chegar lá para o seu eleitor, suas redes sociais, etc., mostrar. E os seus eleitores saberem que você está qualificado minimamente para o cargo que você está pedindo a confiança dele, o voto dele. Fora isso, a gente vai fazer uma ampla divulgação através da nossa assessoria de imprensa. A Cultive, por ser um portal volumoso, com muitos cursos, a gente é publicado demais. Assim. Teve uma vez que a nossa assessoria de imprensa lançou um release, a gente foi publicado 2 vezes no mesmo dia na Globo.com. Uma na revista Galilei, e a segunda vez no Tech Tudo, na capa da Globo.com, no mesmo dia. Já demos entrevista para todos os veículos que vocês imaginam, a gente aparece em muitas reportagens. Imagine agora com uma pauta tão importante como qualificação dessas nossas centenas de milhares de candidatos a vereador que teremos nas próximas eleições. Isso é uma pauta muito boa, a imprensa vai divulgar o que a gente está fazendo aqui e principalmente a gente vai divulgar para os nossos hoje 4,5 milhões de usuários, até a eleição muito mais, que tem aqui uma ferramenta, então a gente vai falar, exija do seu candidato a vereador, ou se você ficar sabendo que algum candidato a vereador da sua cidade mostrou o diploma aí, o nosso certificado de conclusão de curso, vem aqui, verifica se ele é verdadeiro, ajude você que acredita na Cultive, você aluno da Cultive, ajude a divulgar os vereadores, os candidatos a vereador que estão fazendo o nosso curso. Pessoal, pela 3ª vez, 1000 desculpas pelo tempo aqui, para quem já assistiu essa minha explicação. E eu vou dar o último recado. Esse nosso curso ele vai ter 9 encontros sobre os temas mais variados. Porém, quando eu estava preparando esse material, uma pesquisa enorme ia falar meses, assim, mas na verdade foi 1 mês e meio aí de pesquisa do que seria legal trazer aí, eu aproveitei e escrevi um pequeno livro. Em forma de e-book, é claro, tem ali, se não me engano, umas 70, 80 páginas, onde eu trago o conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês de forma escrita, mas eu trago um pouco mais. Aqui, a gente vai tratar dos assuntos que são essenciais para um vereador, para o eleitor confiar no vereador. Mas eu acho que é importante, nesse momento, também falar um pouquinho com vocês sobre marketing eleitoral. Então, eu trouxe lá nesse pequeno e-book um último capítulo sobre marketing eleitoral, e especialmente um bônus falando de como usar inteligência artificial, especificamente também o ChatGPT numa campanha eleitoral. Por que eu resolvi fazer isso? Eu sei que tem muitos candidatos que têm uma estrutura partidária grande, estão numa grande metrópole, às vezes com recursos e tal, mas tem gente que não tem assessores, equipe de marketing, etc., ou tem uma equipe muito reduzida. Então, e talvez, né, se você tem alguém numa equipe que te ajuda, seja interessante mostrar esse e-book também para essa pessoa. Então, essas pessoas que não têm uma equipe tão grande, elas precisam tentar se igualar àqueles que têm mais recursos, mais equipe, mais profissionais. E a inteligência artificial é sensacional para isso. O ChatGPT, que é gratuito, tem uma versão paga, mas a versão gratuita já atende muito bem. O ChatGPT, por exemplo, se você escrever lá, você tem lá, quer mandar uns e-mails, uma carta, vamos falar do jeito tradicional, quer mandar uma carta para os teus eleitores do bairro X, que tem uma faixa de renda tal, um nível de estudo tal, você chega no ChatGPT e escreve, ChatGPT, com base nos seguintes dados. As pessoas que vão receber essa carta, elas têm um nível de instrução X, moram na cidade X, na zona tal, escreva uma carta fazendo
menção sobre como eu vou melhorar a saúde, ajudar a melhorar a saúde do bairro dela, e pá, você aperta Enter ali, ele escreve, você pede, ó, quero que essa carta tenha X parágrafos, tal, o que você pedir ele faz para você. Só que você vai calibrando, então ele vai escrever com uma linguagem adequada àquele público, daquela faixa etária, daquela idade. Isso é só um exemplo. Lá no livrinho tem mais, vocês vão poder ver lá. Esse livrinho, ele fica ali na área de e-books. Você que está aqui no nosso dashboard aqui de aluno, né, na área de aluno, quando você sai aqui da aula, lá na hora, logo que você faz o login ali em cima tem um menuzinho, você clicar em e-books, está lá. Esses e-books, eles ficam disponíveis para quem é assinante do plano Cultive Mais, tá? A Cultive não cobra nada do curso em nenhum momento, mas a gente tem um planozinho que foi pedido dos alunos para a gente retirar, a princípio era para retirar as propagandas, porque incomoda, às vezes, quem assiste muita aula, principalmente as aulas de idiomas, toda aula ter propaganda e tal, e a única forma que a Cultive tinha para pagar a estrutura era com propaganda. Então, pessoas pediram para tirar, a gente fez um plano com valor irrisório, simbólico, você vai ver ali, e aí você assina o Cultive Mais lá, tira as propagandas e ganha vários outros benefícios. Um deles é uma biblioteca de e-book enorme. E nessa biblioteca de e-books está lá esse e-book com o mesmo nome aqui do nosso curso, só que com um pouquinho a mais trazendo essa parte de marketing, de inteligência artificial, que é muito legal, uma maneira de levar para cima quem tem menos recursos. Ok? Pessoal, então vamos para o nosso conteúdo. Olha, pela quarta, quinta vez, me desculpa quem já tinha ouvido tudo isso antes. Ok? Mas é bem importante. E um detalhezinho a mais. Quando você pensar nesse certificado que você vai ganhar aqui no curso, eu já falei isso antes, mas grave isso. Use ele como marketing. Apresente ele nos lugares, mostre o que você fez, mostre até para o seu partido. Os partidos têm uma dificuldade enorme também de conseguir bons candidatos. Os partidos têm dinheiro, tá aí o fundão eleitoral investindo bilhões nos candidatos Brasil afora. O partido tem dinheiro, ele vai investir em quem ele acha que pode se eleger, em quem ele acha que tem um pouquinho mais de capacidade técnica. Então, fale no seu partido também, em busca de mais recursos, de mais estrutura. Olha, eu me qualifiquei, está aqui o meu certificado, isso aqui é bem interessante, eu já tenho acesso a 4,5 milhões de eleitores, né, Brasil afora, mas aqui no nosso município, pelo menos uns 4% dos eleitores eu vou ter acesso ali com eles. Então, me ajudem no marketing e tal, converse com o seu partido também. Então vamos lá, finalmente vamos entrar aqui no nosso primeiro assunto, e já me desculpo também se eu olho aqui para o lado às vezes, porque eu estou sozinho aqui fazendo toda essa transição de imagens, e aqui de um lado eu consigo ver os slides que estão aparecendo na tela para vocês, aqui na minha frente eu deixo algumas anotações para não esquecer nenhum detalhe do que eu quero passar para vocês, então desculpem se às vezes eu não estiver olhando necessariamente para a câmera. Vamos lá! Tive que dar um soco na mesa para eu lembrar que não é para ficar enrolando mais aqui e começar com o assunto. Então, nessa primeira aula, a gente vai tratar sobre o papel do vereador. Falar um pouquinho de como surgiu esse cargo, qual é a importância do cargo, basicamente, assim, numa primeira passagem, o que faz um vereador. Isso aqui vai ser interessante, daí no final até quero passar uma tarefinha para vocês aí, que vai ser muito importante para o entendimento geral. Lembre que todos esses assuntos aqui também eles são muito legais para vocês tratarem ali nas rodinhas com eleitores e tal, porque mostra o teu conhecimento, até nessa parte histórica, né? Você vai falar, poxa, eu quero ser vereador, ou você sabia o que faz vereador? Você sabia que já foi assim, já foi assado? Então, com base em tudo aí que a gente já conversou, vamos começar. Só um minutinho que eu vou passar aqui o nosso primeiro slide. Então vamos falar um pouquinho primeiro da história e a evolução do cargo de vereador. As primeiras notícias que nós temos sobre o cargo, sobre o aparecimento dos primeiros vereadores no Brasil, vem lá do período colonial, né? Ainda no período colonial já se ouvia falar em vereador. E o que aconteceu de diferente durante esse tempo, do período colonial até agora? O porquê que no período colonial a atuação do vereador era de uma forma e hoje é de outra? Antes de ler ali ou
pelo menos comentar com vocês cada uma das fases, eu queria falar para vocês guardarem a seguinte informação. Como todas as outras que envolvem a política, a sociologia, o cargo de vereador, né, um cargo político, ele sempre acompanhou, ele sempre foi um reflexo das transformações políticas e sociais do Brasil. Então, lá no período colonial, o vereador ele atendia aquele momento. As funções do vereador elas eram delimitadas para atender aquele momento específico. Hoje, já servem para atender o nosso momento específico. Então, guardem isso, independente, quando você for conversar com alguém sobre isso e guardar, né, para o conhecimento teu, por que a atuação do vereador mudou com o tempo? Ela muda por causa do momento político, do momento social que o país vive, né? Então, as funções gerais lá no período colonial, né? Vocês viram ali que as primeiras câmaras foram estabelecidas ainda pelos portugueses lá no período colonial e, obviamente, naquela época tinha muita gente analfabeta, muito estrangeiro, muita gente que ficava temporariamente aqui na colônia, né? Vinha de Portugal para cá, para temporário. Então, o que acontecia? Quem eram os vereadores? Profissionais da política, como existem hoje? Não. Os vereadores eram as pessoas influentes da sociedade, um grande proprietário de terra, um funcionário público de destaque, alguém com uma ligação com a coroa portuguesa. Então, os vereadores naquela época eram pessoas influentes na sociedade. Já no período imperial, as câmaras de vereadores, os vereadores, eles tiveram as suas funções expandidas, eles ganharam uma maior autonomia. Isso decorre da Constituição de 1822. O Estado brasileiro já estava afastado de Portugal, já não seguia aquela linha burocrática vindo lá da coroa portuguesa. Então o Brasil constituiu ali colocou em prática a sua Constituição de 1822 e os vereadores e as câmaras ganharam um destaque. Nesse período, dá para destacar a participação de pequenos colégios eleitorais já. Algumas pessoas, né, poucas, mas algumas pessoas já votavam. Então, os vereadores já começaram a conquistar os seus cargos através de voto. No período seguinte, na Constituição de 1934, teve um marco, né, que foi uma Constituição que trouxe muitos aspectos fortes assim de cidadania, né? Então ampliou o direito de voto, as mulheres começaram a poder votar, então o colégio eleitoral cresceu bastante. Foi um período ali de 34 e depois na Constituição de 1946, onde se consolidou bastante essa atividade do vereador. Por outro lado, no período de 64 a 85, no governo militar, houve uma redução dos poderes dos vereadores, porque teve uma centralização um pouco do poder na mão do executivo nesse período. Então, vocês podem reparar que nos momentos onde o poder está mais centralizado, como o período colonial, como no governo militar, os vereadores têm uma participação menor, uma importância menor no dia a dia, nas decisões do dia a dia. E já nos momentos onde tem uma nova Constituição, uma Constituição que traz mais direitos, que aumenta o poder do voto das pessoas, aí os vereadores têm uma participação mais direta. E o mesmo aconteceu a partir de 1988, né? Teve uma recuperação ali dos poderes, ali, né? Uma recuperação das funções dos vereadores, né? E da autonomia dos municípios. Especialmente a Constituição de 1988 trouxe bastante avanço na autonomia dos municípios. E isso tem tudo a ver também com o avanço nos poderes ali delegados aos vereadores pela Constituição. Vamos dar mais um passinho para frente aí, falar um pouquinho das atribuições dos vereadores, das funções dos vereadores, das responsabilidades dos vereadores. Então, óbvio que, em primeiro lugar, é a função legislativa. O vereador, a grande função de destaque é a função de criar leis, né? O vereador ele atua na Câmara Municipal, ele é o poder legislativo do município. Temos o poder executivo, que é a prefeitura, nós temos o poder legislativo. Fazendo um pequeno parênteses aqui, no município nós não temos o judiciário, né? Na União e nos estados nós temos o executivo, legislativo e judiciário. No município nós não temos o judiciário. Então, assim,
a função por excelência, podemos dizer assim, dos vereadores é a criação de leis, é a função legislativa. Então, essa criação de leis, a gente pode dizer que é o centro da atuação dos vereadores. Mas não é só a criação, não. Está aqui bem destacado no nosso slide, que também é a alteração e a revogação de leis. Revogar a lei, muitas vezes, é mais importante do que criar uma lei. Por vezes a gente ouve numa campanha eleitoral alguém falando, olha, eu nesse ano, na minha última legislatura, eu consegui aprovar a lei tal ou outra lei tal, e tem alguns que a gente, e esse candidato que me parece uma pessoa ativa, ele nunca aprovou uma lei, ou ele não tem nenhuma para aprovar. Existem muitos vereadores, deputados, até senadores, que eles têm essa postura, essa atuação defensiva, digamos assim. Ele não está criando, não está propondo novas leis, mas ele está ali atuando fortemente para não deixar aprovar leis que ele não acha importantes e também na revogação de leis que são inúteis ou que levam para um caminho que ele imagina que não é o que ele, representando os eleitores, né, ou seja, os eleitores dele, acham que não são adequados, né? Então a gente pode falar que é o papel essencial, né, do vereador, a função principal do vereador é essa legislativa, não só criando, mas alterando e revogando leis também, e também não deixando leis serem criadas, alteradas ou revogadas que não sejam de interesse dos eleitores que ele representa, né? A outra função também, olha, é tão importante quanto em muitas épocas, né, da nossa convivência constitucional, aí, da nossa convivência política, em muitas épocas essa função fiscalizadora ela é mais importante do que a função legislativa, mas essa função fiscalizadora ela está intimamente ligada com a legislativa, até porque você pode aprovar leis que ajudam na fiscalização, né? Então são duas coisas que andam ali lado a lado, né? E entre o que a gente pode destacar das funções fiscalizadoras vereadores, né? Vocês, enquanto eu estou falando, vocês já passam o olho aí no slide, né? Mas essa análise de tudo que vem, de número mesmo, né? De pegar nota fiscal. Quantas vezes vocês abrem a TV aí para ver um telejornal, veem uma CPI acontecendo, tem deputado, vereador, senador com nota fiscal na mão, mostrando, e essa nota aqui, da onde que veio e tal. Então, assim, essa parte fiscalizadora é desde isso, de analisar a conta mesmo, mas também fiscalizar as obras, fiscalizar a obra. Obra é um dos maiores gargalos que tem nesse país, é impossível o país andar para frente, as obras não andam. Põe um vereador ativo que vai lá, fiscaliza, cobra o andamento das obras, não só obras novas, né? Normalmente a gente vê muitos ocupantes dos cargos públicos prometendo novas obras, etc. Poxa, se você pegar em qualquer município, em qualquer bairro, vai ter uma obra inacabada, uma obra mal feita. Você ganha muitos eleitores, inclusive, se você durante a campanha falar assim, eu vou brigar para terminar essa obra, eu não vou propor nada enquanto essa obra aqui não for finalizada, eu vou incomodar a prefeitura para terminar isso daqui. Então essa parte de obras e serviços é muito importante também. E aí as outras coisas ali fazem parte da função fiscalizadora também, as outras coisas que estão no slide ali, e todas de uma importância enorme, mas vou passar aqui rapidinho, só falando que, obviamente, um vereador ele verifica o cumprimento das leis, né, e das políticas que foram estabelecidas naquele município, né. Ele também, nessa função, ele tem como dever, né, como direito e dever, requisitar informações e documentos das autoridades, convocar as autoridades para prestar contas e também instaurar comissões parlamentares de inquérito, as famosas CPIs, né, nas câmaras de vereador, embora não tenha toda aquela repercussão que tem na mídia quando tem uma CPI nacional, as câmaras de vereadores, dia e noite, aí estão debatendo CPIs também sobre os mais diversos assuntos. Vamos passar um pouquinho aqui. Além dessas duas funções principais, tem uma terceira que também é tão importante quanto, e eu até me arrependo de ter falado nas duas anteriores, essa aqui é mais importante, essa aqui também é super importante, dá a impressão que tem uma hierarquia, e pensando bem aqui agora, raciocinando enquanto eu estou falando para você, não tem uma hierarquia. As três funções ela têm uma importância
igual. O vereador, ele pode ter outras pequenas funções, mas essas 3 grandes funções, elas são essenciais, e elas bem feitas, pessoal, elas bem feitas, elas mudam o país. É muito mais importante, sim, ó, todo o nosso corpo de vereadores, Brasil inteiro, atuando direitinho nessas 3 funções aqui, consegue mudar muito mais a sociedade do que um presidente da República, um deputado federal, um senador, atuando no Brasil, né? Porque se você mudar ali cada cantinho do nosso país com uma atuação exemplar assim dos nossos vereadores, você faz isso aqui vir de baixo para cima, né? De baixo para cima no sentido dos municípios fazem o Brasil mudar, e não o Brasil tem que mudar para depois os municípios melhorarem. Então, assim, essa função representativa dos vereadores, ela é muito importante porque, assim, é o centro da nossa democracia, é o centro do nosso sistema político. A gente vive uma democracia representativa. Então, as pessoas, em vez de a gente chamar, isso significa que democracia representativa é oposição à democracia direta. Democracia direta seria mais ou menos como nós chamarmos um plebiscito, um referendo para cada um dos temas que fossem ser discutidos em cada município, em cada estado ou no país. Isso é economicamente impossível. Então a gente opta por uma democracia representativa, né, onde os representantes do povo, e aqui no município, no legislativo são os vereadores, eles representam as pessoas. Então, esse papel é importantíssimo. O vereador ele tem que entender que muitas vezes, ele sabendo quem elegeu ele, o que a comunidade que o elegeu quer em relação a determinado assunto, muitas vezes ele tem que deixar de lado as convicções pessoais dele para atuar como um representante daqueles que elegeram ele. E isso aqui, pessoal, 10, 20, 30 anos atrás, era fácil um vereador fazer um discurso ali na campanha e atuar defendendo os seus próprios interesses ou interesses diversos daquele que ele discursou na campanha. Hoje é praticamente impossível. O Brasil inteiro está conectado, tem rede social para tudo que é tipo, para pessoas mais jovens, com mais vídeos, para pessoas que gostam mais de discussão, com mais texto, para pessoas que gostam de foto. Todas essas redes sociais, de alguma forma, conseguem fazer com que as pequenas comunidades saibam tudo o que está acontecendo. Você não precisa assistir um grande telejornal para saber o que está acontecendo. E lá, os municípios pequenos não tinham espaço. Hoje, tudo que acontece na sua cidade, alguém vai estar comentando na rede social. Então, o vereador, se ele agir de uma forma diferente daquilo que ele foi eleito, se ele não for um verdadeiro representante da comunidade dele, ele está fadado a não se reeleger na próxima eleição. Então, essa função aqui, ela é importante para o país, ela é importante para o município e ela é importante para a reeleição do próprio vereador. Se ele não for um bom representante, aí ele jamais vai conseguir se reeleger. Vai até se eleger, mas se reeleger, se não for um bom representante, não vai dar certo. Então, vamos lá. Até um pouco disso que eu vou tratar aqui nesse slide, a gente já falou, né, citando aí a evolução do cargo e tal, e um pouco dessa parte da representatividade e tal, mas o vereador, ele tem como tarefa também fazer com que a comunidade evolua, com que a democracia evolua, com que aquele pedaço de território onde está instalado o município dele seja um território de destaque. Então ele tem muitas coisas que o vereador tem muitas coisas que ele deve e pode e deve fazer que vão ajudar na concretização ali da democracia mesmo do município dele, né? Uma delas é promover essa participação do cidadão no mandato dele. Os vereadores, isso serve não só para cumprir a sua tarefa, para ajudar na evolução do seu município, mas também serve, desculpa eu estar falando aqui muito em eleição, em como se eleger, reeleger, mas esse momento aqui que vocês estão é para isso, é preparar para ser um bom vereador, mas também, né, sempre antenado no que você pode tirar aqui desse nosso curso para esse momento eleitoral. Então, assim, quando você promove durante todo o seu mandato e até antes, né? Tem muitos, até antes do mandato, quando você promove a participação da sociedade, cria espaços de debate, né? Promove um debate em algum lugar, chama uma determinada comunidade, vai num condomínio,
lá, por exemplo, chama o síndico, queria conversar, ver o que vocês estão precisando aí, o que vocês têm de reclamação do bairro e tal. Se você ainda não é vereador, você pode fazer também. Muitas pessoas se elegem sendo líderes comunitários, são líderes comunitários de bairro que acabam virando vereadores depois. Por quê? Porque eles estão participando ali da comunidade, eles estão ouvindo o cidadão, fazendo o cidadão participar. Então, você, vereador, é interessante, você vai lá, chama o pessoal, se reúne, conversa, fala assim, poxa, legal, eu vou levar isso na Câmara. Depois dá um feedback, fala, olha, consegui, a gente vai votar uma lei lá, eu vou fazer um discurso sobre isso, vão lá assistir, convide eles para participar, né? Então isso faz parte também daquele segundo ponto ali, que é a educação e capacitação cívica. Você fazendo as pessoas participar do dia a dia da cidade, você está colaborando com essa formação das pessoas também, né? Então essa também é uma grande importância. E também, ali embaixo, no último tópico, ficou um pouquinho ali de fiscalização, mas ali a gente vai falar um pouco mais para frente, mas fica ali só para saber que isso é importante também. E eu deixei por último aqui essa parte que está aqui nesse slide de democracia, mas também poderia estar ali quando eu falei de representatividade, que é a articulação com os órgãos estaduais e federais e a colaboração com o próprio executivo municipal. Então, assim, você, imbuído desse poder de representar várias pessoas, você tem obrigação como vereador de manter contato com todos os órgãos que forem necessários, o Ministério Público, o Judiciário, a gente vai falar isso numa aula mais para frente também de uma maneira mais específica, mas é uma função do vereador também colaborar com o prefeito. E colaborar não é batendo palma, só apresentando projeto. Colaborar também criticando, cobrando com o prefeito, com todos os órgãos da prefeitura, mas também com os órgãos estaduais e federais. Um vereador, ele atua também no federal. Um vereador também vai em Brasília lá e tenta falar com o deputado, até com o presidente da República, vai na capital do estado e tenta falar com o governador para pedir suas coisas ali, representar a sua população. Ok? E aqui, eu achei que ia falar numa outra aula, esqueci que estava nesse slide aqui. É exatamente o que eu já adiantei um pouquinho no slide anterior, né? Então, essa interação com o prefeito, com os secretários, ela acontece o tempo todo. O vereador vai lá, ele tem que lotar o dia dele de agenda, sei lá, dividir o dia dele, as sessões aqui na minha cidade são à noite, então, pela manhã eu vou sempre ouvir a população, vou criar plenárias, vou criar espaços de participação, vou ver a população e à tarde eu vou atrás do que a população pediu. Vou bater lá na porta do prefeito ou do secretário de saúde, de obras municipais, do que for, de educação, do secretário do trabalho. Eu vou bater na porta dele e vou trazer o que a população está falando. E a mesma coisa nos órgãos estaduais e federais quando forem necessários, ok? Esse slide aqui ficou meio repetitivo em relação ao anterior, mas era isso que eu queria passar para vocês nessa primeira aula. Só recapitulando, eu queria trazer isso aqui de uma forma que vocês dessem uma olhada geral nessa primeira aula de tudo que pode ser feito, de tudo que deve ser feito por um vereador, para vocês terem informações mínimas para fazer uma tarefinha que eu vou pedir para vocês agora. Depois dessa aula aqui, leiam o artigo 29 da Constituição Federal. Vai ali na internet, Constituição Federal, no Google, você vai colocar lá, vai aparecer. Vai lá, artigo 29. Ele fala do município. A Constituição do Brasil é o artigo que fala do município, é o artigo 29. Vocês vão dar uma olhada lá e vocês vão ver algumas coisas que a gente já falou aqui e algumas coisas das que a gente vai falar no próximo encontro, nos próximos encontros. Mas ali vai estar tudo que a Constituição fala sobre, dentro desse artigo 29, vai estar tudo que a Constituição fala sobre atuação, sobre o município, e ali vai estar falando alguma coisa sobre os vereadores também. Por que eu peço para você fazer isso? Para ir acostumando, você tem que acostumar a dar uma olhada na lei, não ficar refém de alguém vir falar para você o que está na lei. A gente, às vezes, acha absurdo uma interpretação ou outra que é dada da Constituição, da lei, e vamos falar assim da maneira mais direta possível. Se a gente sabe o que está escrito lá, a gente às vezes deixa de achar absurdo e por outras vezes a gente comprova que é absurdo e a gente vai brigar contra aquilo. Então acostumem. Esse artigo 29 é um artigo relativamente curto, deem uma olhada lá e já na sequência, aí não precisa ser entre essa primeira aula e a próxima, você pode fazer isso durante esse curso e pode fazer também depois, porque daí são legislações mais longas. Leiam
duas legislações específicas. A lei orgânica do seu município, ela está lá no site do seu município, no site da Câmara dos Vereadores. Leia a lei orgânica do seu município, tá? E leia também a legislação da sua Câmara Municipal. Provavelmente o nome vai ser Regimento Interno da Câmara Municipal. O nome não importa, se tiver com outro nome o regimento, é a principal legislação ali, a legislação que rege a sua Câmara de Vereadores, tá? Então leiam a lei orgânica do município e o regimento da Câmara Municipal. O quanto antes, melhor. Esses são dois documentos que você, vereador, tem que decorar. Eu sei que agora é momento de campanha, de estudar um pouco mais, de preparar uma campanha, mas uma vez vereador, ó, naquele tempo entre a sua diplomação e o início do seu mandato, se você quiser ser um bom vereador, quiser se reeleger depois, quiser tá preparado mesmo, você tem que saber exatamente de cor, né? Claro que eu estou exagerando, mas tem que saber, pelo menos, se virar dentro da lei orgânica do município e no regimento da Câmara. Ok? Então, artigo 29 da Constituição Federal e esses dois diplomas legais. E quando você for lá no site da Prefeitura, da Câmara, você vai ver outras legislações lá, provavelmente, que podem interessar. Leiam também. Isso daí traz muito, mas muito subsídio para a tua campanha. Muito ruim, às vezes, você começar a debater uma coisa, propor uma coisa e depois descobrir que aquilo lá já é lei e tal. Você fala, pô, falei besteira, podia ter... Descobre que é uma lei que já está em vigor e só falta ser cumprida. Então você está falando que vai ajudar a criar, mas vai propor uma legislação nova, quando na verdade você devia estar falando que vai simplesmente cobrar que ela seja cumprida, né? Então quando você mostra conhecimento, você fala assim, olha pessoal, vocês querem que a gente tenha uma legislação especial aqui para ter um determinado serviço na cidade. Daí você descobre que na verdade essa legislação já existe. Poxa, você ganha muito ponto com o seu eleitor, falando assim, você sabia que a lei número tal, do ano tal daqui, ela já existe, nunca foi cumprida, então eu estou chamando aqui um pessoal para debater, vamos conversar sobre essa lei, ou a lei está aqui, ou eu vou cobrar que ela seja cumprida. Você mostra muito mais conhecimento, você dá mais segurança para o teu eleitor. Ok? Para esse primeiro encontro era só isso. Quero me desculpar porque eu falei muito rápido, tive que atropelar aqui muita coisa, porque eu perdi um pouco do início lá para recapitular algumas coisas com o pessoal que não tinha assistido a nossa aula introdutória. E não fique preocupado se você não assistiu a aula introdutória, não é uma aula obrigatória para o certificado, nada. É só uma aula que abre lá na hora da matrícula, uma janelinha lá para você assistir, que é uma aula que eu trago mais informações só de como você... se virar melhor, explico quem sou eu, quem é o curso, de uma maneira um pouco mais pausada. Então, desculpa pela 10ª vez aqui, né? Isso é totalmente contra uma regra, né, de como dar bem uma aula, tal, né? Eu coordeno muito curso sociólogo aqui da Cultivo com centenas de professores. Falo, não fique lá se desculpando, tal. Mas nesse caso aqui, eu acho que eu tinha que me desculpar porque eu fiz muitas pessoas aí assistirem com redundância as mesmas informações. Ok? E daí... acabei falando um pouco rápido nessa primeira aula. A partir da próxima a gente dá uma segurada, tenta fazer umas aulas um pouco menores, inclusive. Tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.